Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Nuno Lacastre, que está connosco em videoconferência, cumprimento o Engenheiro Nuno Banza e o Engenheiro Castelão Rodrigues, que estão aqui connosco para esta audição sobre a destruição das Alagoas Brancas em Lagoa, no Algarve. Este é um requerimento do PAN, e, portanto, para sermos diretos e concisos na nossa audição, esta é uma grelha 2 e, portanto, temos a apresentação do requerimento em 3 minutos, depois a intervenção inicial dos requeridos, neste caso 10 minutos cada, para poderem fazer a sua intervenção, sendo que o Engenheiro Banza fará também a divisão com o Engenheiro Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF no Algarve, certo? E depois teremos a intervenção dos grupos parlamentares e dos seus deputados também de seguida, 4 minutos e 3 minutos respectivamente. E depois uma intervenção final de 15 minutos cada também, até 15 minutos cada, para as respostas respectivas. Para darmos início então à nossa audição, eu coloco a questão ao PAN, se quer apresentar o requerimento e, portanto, passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Presidente, só uma dúvida para uma melhor até orientação dos trabalhos. A APA está online, portanto, fazemos já as questões para ambas as entidades, só mesmo para organizar. Muito bem, obrigada. Bom, eu começo por saudar não só ambas as entidades aqui representadas, agradecendo a presença e a disponibilidade para prestarem esclarecimentos numa matéria que nos suscitou a maior perplexidade e também preocupação, que é o facto de estar em vias de... O facto de estar em vias de construção um licenciamento urbanístico numa das últimas zonas úmidas de uma região que deu o nome à cidade de Lagoa, com valores naturais aqui em causa, com biodiversidade protegida ao nível inclusivamente da Diretiva Aves e Habitats. Falamos aqui de um dos últimos redutos que não só alberga um número significativo de espécies, não só de aves, mas também de outros animais, para dar construção a uma superfície comercial. De alguma forma lamentamos que não tenha havido sequer resposta por parte da Câmara Municipal para estar aqui hoje presentes e, portanto, não, ao contrário destas entidades que hoje vamos aqui ouvir, não estar disponível para esclarecer à Assembleia da República do licenciamento nesta área, porque com os trabalhos que já avançaram existe não só o risco de destruição deste ecossistema com a função ecológica que tem, como também de serem soterradas espécies ameaçadas em vias de extinção, com o enterro também de entulho que já tem acontecido, até ao arrepio de normas vigentes em matéria de tratamento de resíduos. Esta é uma zona bastante relevante, mas gostaria, por um lado, de colocar a questão à APA, se entendem ou não que deveria ter sido emitido a avaliação de impacto ambiental de forma prévia ao alvará de loteamento número 1 de 2020, bem sabendo que, sob a emissão de alvará, corre também uma providência cautelar que suspendeu inicialmente os trabalhos, que depois veio a ser levantada, mas uma ação principal que também está em curso, estando atualmente as obras suspensas por força da providência cautelar apresentada pelo PAN. Por outro lado, também gostaria que a APA se pronunciasse sobre o valor mínimo que isenta um projeto de infraestruturas deste género de uma avaliação de impacto ambiental, considerando até os compromissos internacionais firmados, o que nos parece que é manifestamente contrário, por outro lado, e uma clara violação à lei. Por outro lado, também, só após a notificação do dia é que poderia ser favorável ou favorável condicionada, é que estes projetos poderiam ter sido avançados, o que não aconteceu, e ao não acontecer fomos remetidos para a nulidade deste acto, que está aqui em apreciação, e nesse sentido, tendo em conta a importância da decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto, como suscetível de provocar um impacto significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo 3 do REJAIA, pergunto de facto qual a opinião da APA relativamente a isto, considerando até o despacho da CCDR, que refere que resulta claro que o projeto de loteamento a ser levado a cabo pela contratação
outra interessada, é suscetível de provocar impactos ambientais significativos e, neste caso, negativos na zona. Por outro lado, ao ICNF, e para concluir até na apresentação do requerimento, remetendo para a segunda ronda as demais questões, estão aqui em causa espécies que não podem ser removidas, porque, por um lado, se no caso do cágado tem havido essa intenção, no caso das aves, as aves não vão de um dia para o outro deixar de ir para esta zona úmida do Algarve, para além de toda a função ecológica que o mesmo representa. E, nesse sentido, existe um estudo levado a cabo pela Almargem, que os senhores conhecem certamente, e gostaria de perceber da perspectiva do ICNF se de facto entendem que, tendo em conta a relevância desta zona, deveria ou não ter sido classificada para uma maior proteção e qual o caminho aqui a seguir o entendimento do ICNF. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos dar agora início à intervenção dos requeridos e, nesse caso, passava a palavra ao Sr. Presidente da APA, ao Dr. Nuno Lacasta, para poder fazer a intervenção inicial, até 10 minutos. Bem, muito obrigado, muito boa tarde. Pergunto se me ouvem, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, colegas do ICNF. Pelo que vejo, Sr. Presidente, ouvem-me. Excelente. Eu peço imensa desculpa de não poder estar convosco fisicamente, na medida em que estou de regresso a Lisboa, vindo de Bragança. Neste momento estou em Castelo Branco, para discutir um tema do Algarve. É o nosso dia-a-dia na APA. E com todo o gosto e como é hábito, participamos quando convocados nas diligências parlamentares. Se me permitir, nestes 10 minutos eu tentaria fazer um pequenino enquadramento daquilo que no fundo consiste o papel da APA nesta matéria e não deixarei, contudo, ainda assim de responder às perguntas colocadas pela Sra. Deputada do PAN. Porque, no caso concreto, a participação da APA nesta matéria, em bom rigor, num certo sentido, ela ocorre já há uns anos, a propósito, precisamente, e na decorrência, melhor dizendo, da publicação do Plano de Urbanização da cidade de Lagoa, já nos anos de 2008. Este plano, este PU, classificou como zona de atividades económicas de expansão esta área que está agora objeto de audiência, e esse PU, esse plano de urbanização, foi sujeito à consulta pública à época. Posteriormente, no âmbito da operação de loteamento, a APA, através da ARH do Algarve, teve que intervir nas suas competências, no âmbito das suas competências, em matéria de aferição das questões associadas às zonas inundáveis e domínio hídrico, aliás, previstos no próprio regulamento do plano de urbanização. Eu gostaria de dar nota que nesta audição, não sei se já terá entrado, mas também estará presente online o meu colega administrador regional da RH do Algarve, Pedro Coelho. Se ele não conseguir aceder a alguma questão mais concreta que possa vir a ser colocada, eu poderei passar-lhe a ele e poderei depois tentar aqui transmitir a sua nota. Mas continuando neste enquadramento, obviamente o pedido de parecer que nos é suscitado no âmbito do regulamento do plano de urbanização que tinha referido há pouco, centrava-se nas questões de gestão de inundações e de recursos hídricos. E por isso foi trabalhado no âmbito do requerimento um chamado título de utilização de recursos hídricos para tentar olhar para as questões de garantia e melhoria da função de escoamento dos sistemas de drenagem locais e a salvaguarda da função de encaixe de cheia proporcionada pela área depressionária da situação também deste terreno aqui em causa. Por isso as nossas preocupações no que diz respeito à função de escoamento procuraram salvaguardar, no parecer que emitimos, a melhoria das secções de vazão existentes. Isto é uma zona que tende a inundar
e que seria fundamental na salvaguarda dos recursos hídricos, evidentemente, assegurar que havia uma possibilidade de vazão nas secções objeto de intervenção, e a reserva também de um novo corredor para a implantação, melhor dizendo, de um percurso alternativo para escoamento de águas. No que diz respeito também à função de encaixe em situação de cheia, que é fundamental para a gestão daquele mesmo local, que é, enfim, é uma zona, como nós sabemos, literalmente inserida já no meio urbano, embora tenha ali aquela situação de hoje em dia sem construção, mas foi salvaguarda a função de encaixe de cheia através de uma não diminuição de volumes de água armazenados temporariamente em relação à situação também dela própria de referência, no fundo de escoamento. Por isso, o processo de licenciamento que foi objeto por parte do promotor incluir um conjunto de condições expressas na licença, que são as seguintes. Em primeiro lugar, os trabalhos terão que estar concluídos e iniciados no prazo de 2 anos, a contar do início dessa mesma data de trabalho de construção, na perspectiva de não prolongar as intervenções na linha d'água. Em segundo lugar, há um conjunto de anexos técnicos autenticados que terão que ser seguidos e que, no fundo, constitui digamos assim, a calibração técnica da intervenção do ponto de vista de recursos hídricos, componentes de engenharia, componentes de reperfilamento de linha d'água, de escoamento, encaixe, etc., referido anteriormente. Após a conclusão dos trabalhos, terá que ser remetido um relatório que demonstram que foram cumpridos precisamente os pressupostos anteriores, técnicos, nomeadamente os tais volumes de encaixe antes e depois da obra, as cotas de implantação dos arruamentos e edificações, a salvaguarda da requalificação dos corredores afetos à rede hidrográfica. E no desenvolvimento dos trabalhos, no ponto 4, também a salvaguardar. Também impusemos a implantação de um programa de gestão de volumes de escavação e aterros realizados. Creio que neste sentido já damos aqui nota sobre um aspecto referido na pergunta da senhora deputada, no sentido de garantir também volumes de encaixe iguais ou superiores à situação de referência. Isto é, como é evidente, a nossa preocupação é que uma intervenção desta natureza, numa zona identificada como zona inundável, mas não de uma zona de alto risco, que justificasse, por exemplo, a elaboração de um plano de gestão de inundações nesta localização, porque não alcançou a fasquia das métricas previstas na legislação, mas ainda assim a gestão de situações de cheia que podem surgir é objeto de autorização de parecer por parte da APA, e foi isso que mesmo fizemos. E os corredores afetos à rede hidrográfica, também, o último ponto, deverão ser objeto de intervenção de requalificação e integração no meio urbano com recursos a espécies arbustivas e árvores autóctones. Tudo isto foi objeto de explicitação e de explicação a propósito de diferentes requerimentos que foram, entretanto, surgindo. E eu creio que, terminando, em termos de próximos desafios, na perspectiva da APA e das competências que lhe estão adstritas, é assegurar que, a avançar esta intervenção, que cumpre estes requisitos que foram explicitados no título do recursos hídricos. Sobre a questão, finalmente, de se deveria ou não haver avaliação de impacto ambiental, eu gostaria de começar por dizer que a competência para a avaliação de impacto ambiental, incluindo para responder à questão se está ou não abrangido, em matérias urbanísticas, como creio que é sabido, nos termos da lei, essa competência é das CCDR. São as autoridades de avaliação de impacto ambiental em matérias urbanísticas, de ordenamento do território, do urbanismo, como foi o caso. E a informação que temos é que, da parte da CCDR Algarve, foi dada a indicação que, de facto, deveria haver uma avaliação de impacto ambiental. E, por isso, nessa matéria, deferimos para a CCDR. E creio que, nesse sentido, dou resposta à pergunta da senhora deputada. Não foi solicitada em momento algum à APA sobre esta matéria qualquer opinião do ponto de vista do que seria ou não sujeito, na medida em que a entidade competente em razão da matéria não deixou de exercer as suas competências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ia dar a palavra agora ao engenheiro Mbanza
para depois repartir também então, a intervenção da forma que entender. Obrigado. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Eu agradeço naturalmente a oportunidade de podermos... Boa tarde ao meu colega, Dr. Nuno Lacasta. Agradeço a oportunidade de podermos estar aqui hoje para dar aqui algumas informações que nos parecem que podem ser relevantes, os senhores deputados dirão, e partilhar convosco algumas notas. Em primeiro lugar, dizer que esta questão das alugas brancas se coloca num contexto em que o Instituto, através do acompanhamento que faz do Fundo para a Conservação da Natureza, que entretanto foi integrado no Fundo Ambiental, tem vindo a apoiar um conjunto de iniciativas que nos parecem relevantes, de envolvimento quer da sociedade civil, através das ONGs, quer através das instituições da comunidade científica, para que possam ser desenvolvidos um conjunto de trabalhos no sentido de vir a ser identificados, além daquilo que são a rede Nacional de Áreas Protegidas e as zonas identificadas como integrantes da Rede Natura 2000, existem no território nacional um conjunto de outras áreas e nós próprios temos vindo a ser convidados, instados a envolver-nos no estudo de um conjunto de áreas do país sobre as quais ainda não impende nenhum estatuto especial de conservação. E o caso das Alagoas Brancas é um deles. Cumpre-me naturalmente recordar que a questão das Alagoas Brancas foi enquadrada num estudo que foi acompanhado pelo ICNF, realizado pela Almargem, pela SPE, por mais um conjunto de entidades, e que veio a identificar, no caso, no Algarve, nas Alagoas Brancas, na Lagoa dos Salgados, no Trafal Cavalo Preto, um conjunto de valores, naturalmente com situações diferentes, e que veio também a fazer um conjunto de propostas. No caso das Alagoas Brancas e no caso do Trafal, as propostas do estudo era que as propostas eram que estas áreas pudessem vir a ser alvo de um processo de classificação como área protegida de interesse local ou regional e, no caso da Lagoa dos Salgados, que esta viesse a ser considerada uma área protegida de importância nacional, integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas e nacional e com valores internacionais. Portanto, o que temos vindo a fazer é trabalhar, sabemos que a Câmara do Lolé já iniciou o processo de classificação no caso do Trafal Cavalo Preto, nós próprios já temos a componente da identificação dos valores concluída no caso da Lagoa dos Salgados e, quanto às Alagoas Brancas, não houve até agora nenhuma iniciativa que nos tenha chegado para promover a classificação. Não obstante, nós acompanhamos esse processo desde muito cedo, sendo naturalmente de referir que, efetivamente, no caso do projeto de loteamento que está aqui em causa, à data quando ele foi aprovado, ele não foi sequer submetido a parecer do Instituto de Conservação da Natureza e de Florestas e, portanto, nós não nos viemos a pronunciar sobre ele porque, não integrando nenhuma área territorial que fosse da responsabilidade específica do Instituto, ele não nos foi solicitada essa intervenção e, portanto, só mais tarde, na recepção do estudo, no desenvolvimento e depois na recepção do estudo realizado pelo conjunto de entidades que tivemos a oportunidade de acompanhar, é que as Alagoas Brancas acabam por vir ao Instituto. Como sabem, o Instituto está regionalizado e, portanto, tem 5 direções regionais, neste caso, a Direção Regional do Algarve, que é gerida aqui pelo meu colega, engenheiro Joaquim Castelão Rodrigues, é que acompanha em pormenor estas matérias e, portanto, eu diria que, depois de questões mais concretas, que o meu colega fará aqui uma nota de enquadramento também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo agora então a palavra ao engenheiro Castelão Rodrigues. Muito boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, colega Lacasta. Sobre esta matéria, naturalmente, que o enquadramento já feito pelo Presidente do Instituto já enquadrou que aquilo é uma área que não está classificada e não é uma área que, portanto, não é uma área classificada e não sendo uma área classificada, todo o processo deste plano de pormenor que se iniciou em 2008 nunca passou pelo CNF nenhum pedido de parecer. Como diz o colega, com o estudo feito pela Almargem,
através do financiamento do Fundo Ambiental 2017, terminou em 2019, nós acompanhando o estudo e depois, numa fase posterior da análise do próprio estudo, evidentemente que passamos a ter um contacto mais direto. Mas dizer que o Instituto em si sempre reconheceu naquela área uma área de interesse, na medida em que havia aves, um conjunto de aves importante e que, portanto, ali era um sítio de passagem delas. Pese embora que a pernoita dessas aves maioritariamente faz mais a norte deste sítio que está em causa, que é nos Arrozais, que tem o Concelho de Lagoa, onde efetivamente aí sim verificamos que as aves estão em permanência. Mas dizia que, portanto, reconhecendo que havia, com o estudo de 2019, efetivamente, verificou-se aquilo que existia, para além, evidentemente, do interesse das aves, também outro tipo de espécies, nomeadamente espécies como seja o cágado ou a rã. Neste contexto, nós, ICNF, promovemos algumas reuniões com o município, quer antes, quer com o anterior Presidente de Câmara, quer com este, no sentido de, precisamente, situar-nos e ver o que é que nós poderíamos, exatamente, contribuir no sentido de que aquela área pudesse vir a ser classificada de interesse local, uma vez que a sua dimensão não poderia ou não seria reconhecida como interesse nacional, fazendo parte da rede nacional de áreas classificadas. E, portanto, dizer que, efetivamente, sempre vimos ali da parte do município alguma disponibilidade para, evidentemente, encontrar aqui uma solução. Solução essa que, neste momento, penso que o município de Lagoa poderá pronunciar-se naquilo que está a procurar fazer para aquela área. No entanto, dizer que, portanto, nós, naturalmente, sendo das nossas competências, a nossa preocupação não é só naquilo que são as áreas que nós fazemos gestão, mas também as outras, nomeadamente as áreas de proteção local, como áreas de proteção privadas, nomeadamente, o ano passado, classificamos uma área privada de 40 hectares de um proprietário no Concelho de Algesur, e que, portanto, que é aquilo que, efetivamente, nos interessa naquilo que é a defesa dos valores naturais. Portanto, dizer que temos vindo a acompanhar esta situação, depois do município ter emitido a licença para obras do empreiteiro, nós, assim que soubemos que havia início das obras, deslocámos-nos ao local e, juntamente com a Câmara e com o proprietário, mais propriamente no dia 2 de novembro, e a Previdência Cautelar deu entrada no dia 9, nós, no dia 2 de novembro, em reuniões com o proprietário e com a Câmara, mandámos suspender as obras, ou damos indicações de suspensão das obras e que eles próprios depois teriam que nos apresentar, naturalmente, um plano de ação para a captura e transporte de répteis e anfíbios, que são aqueles que não se podem deslocar, porque as aves, felizmente, podem voar, e que esse plano de ação devia de estar vertido num relatório de avaliação preliminar das populações de répteis existentes. Isto é, além do trabalho feito pela armagem, nós quisemos também que o próprio promotor e a Câmara nos apresentassem um relatório mais pormenorizado daquele espaço. E, portanto, a nossa atuação tem sido neste sentido e esperemos que, evidentemente, tenha algum resultado. Obrigado. Obrigado. Vamos agora dar início à ronda de intervenções e começo pelo Partido Socialista, pelo deputado Francisco Oliveira, que tem até 4 minutos para colocar as suas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar aqui os meus respeitos relativamente ao Sr. Nuno Banza. Desculpa. Nuno Banza, o Sr. Dr. Nuno Banza, o Dr. Nuno Lacasta e o Sr. Engenheiro Castelão Rodrigues. Antes de mais, congratular por terem vindo cá e nos darem, efetivamente, alguma informação sobre esta matéria. O que se verifica relativamente a esta questão é que, de facto, isto é um processo antigo, é um processo já longo e é um processo em que, na data em que foi devidamente autorizado ou licenciado,
não foi necessário ou não foi feito qualquer tipo de estudo prévio. O que se nota neste momento é que as situações mudaram, alteraram-se, e há efetivamente aqui algum interesse por parte quer das entidades, quer mesmo da própria Câmara Municipal, que, pelos vistos e segundo a informação transmitida pelo Dr. Nuno Banza e pelo Dr. Nuno Lacasta, há de facto algum interesse em resolver esta situação, de tal forma que, portanto, as obras e todo o tipo de atividade que estava programada para o local foi suspensa e, efetivamente, está a aguardar então um plano para que se possa desenvolver um plano no sentido de haver aqui uma compensação, se assim se poderá dizer, em termos de questões ambientais. E, portanto, nesse sentido, a minha questão, ou a questão fundamental, é saber até que ponto é que é possível, tendo em consideração que, como referiram, não é uma área que estivesse classificada, quer em termos locais, quer em termos nacionais, o que é possível em termos de compensações, tendo em consideração, mais uma vez, e reafirmando, que há todo o interesse por parte do Partido Socialista, e neste caso, com certeza, da Câmara Municipal, de preservar estas zonas ou zonas equivalentes. Deixar só dizer que, de facto, o Partido Socialista no Algarve tem tido uma intervenção em termos ambientais de preservar muitas das zonas, nomeadamente a questão da Lagoa dos Salgados foi algo que o Partido Socialista defendeu veementemente e conseguiu-se efetivamente, ao fim de 20 e tantos anos, haver uma nova zona, uma zona específica que foi considerada para o efeito, ali na Lagoa dos Salgados, e, portanto, é de todo o interesse também que estas zonas, naquilo que possa ser preservado e que possa ser resolvido, juntamente com a Câmara Municipal, com o promotor, no sentido das eventuais compensações que possam acontecer e, portanto, a questão que deixava era essencialmente essa, era que tipo de compensações, que tipo de alterações possam ser feitas no sentido da preservação deste tipo de situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pela compreensão do tempo. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradecer aqui a presença das entidades aqui presentes, ICNF e APA. Como já percebemos, está em causa aqui a única área soberante das chamadas alagoas, que é uma zona úmida de reduzidas dimensões, mas de relevante interesse ecológico, pelo que é importante aqui escrutinar as ações para a sua preservação ou destruição destas alagoas brancas. Esta é a única zona úmida em Lagoa e no que toca ao Algarve, a expansão urbana que é registada justifica aqui o esforço para salvaguardar tais refúgios ecológicos, que é alvo de proteção a nível mundial. Estão identificadas 114 espécies de aves, invernantes e migradoras, algumas com estatuto especial de conservação, segundo o estudo elaborado em 2019. Em termos hidrogeológicos, isto é bastante importante. Como sabemos, a região do Algarve tem passado por uma fase de seca agravada pelas alterações climáticas e, em termos hidrogeológicos, há uma depressão que intercepta o aquífero e forma aqui a lagoa, pelo que a sua impermeabilização implica riscos e custos no futuro. Hoje há conhecimento objetivo dos valores naturais, não podemos fechar os olhos a isso, não se podem ignorar aqui riscos de contaminação do aquífero e eventuais inundações decorrentes da impermeabilização desta própria lagoa, embora possam aqui existir dúvidas sobre direitos adquiridos, expectativas dos promotores ou eventuais indemnizações. O caminho não é seguir em frente e terraplanar a biodiversidade como estava a acontecer. Este processo tem sido contestado pelas associações de defesa do ambiente e movimentos cívicos que não podem ser ignorados. Há 3 pronúncias dos tribunais, 2 delas seguem o princípio da precaução e esta última providência cautelar suspende as obras que permitem reponderar aqui o processo. Basicamente, temos 2 tipos de questões a escrutinar nesta audição. Primeiro, a legalidade de planos em vigor e as obrigações do Estado e da administração em zelar pelo interesse público e a preservação de valores ambientais, técnica e cientificamente reconhecidos, se esta área deve ou não deve
de ser preservada. Depois, os aspectos políticos sobre o que fazer no território, é mais estratégico e fundamental construir aqui um retail park e terraplanar as Alagoas Brancas. Não será aqui possível fazer aqui arranjar aqui uma localização alternativa para que este projeto urbanístico ou uma solução para os direitos dos promotores? Haverá aqui vontade política pelo Partido Socialista, que preside à Câmara e ao Governo, para salvarem as Alagoas Brancas. Pela Câmara Municipal de Lagoa parece-me não há vontade política, porque não pediram qualquer desclassificação desta zona, como foi feito em Lolé, pelo Trafal, ou como foi feito em Albufeira, agora não me recordo o nome pelos Salgados, exatamente. Aqui dá para perceber que realmente não me parece haver aqui boa-fé da parte da Câmara Municipal de Lolé. Passando aqui às perguntas, o ICNF e a APA. Em 2017, o ICNF não considerava esta área suficientemente relevante para justificar aqui a classificação no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, e depois do estudo realizado em 2019, não se justifica uma mudança de posição visando a preservação? Há algum tipo de conservação, algum estatuto de conservação que se possa aplicar? Relativamente aqui à APA, em comunicação remetida à Câmara Municipal de Lagoa, reconhecida que esta biodiversidade existe, justificativa a sujeição do projeto de loteamento e a procedimento da AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, embora se inserisse numa área urbana, pelos impactos significativos no ambiente. Pergunta aqui à APA, enquanto Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental, se o projeto devia ou não devia ser sujeito à AIA. Entende a APA, enquanto Autoridade da Água, que a construção nestes terrenos tem riscos inerentes face à proximidade do aquífero? E a última questão, a intenção da autarquia em compensar a destruição das Alagoas Brancas com a criação de uma zona verde com um espelho de água, compensa a perda ecológica do que já existe nestas alagoas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de começar esta audição por saudar o PAN pelo requerimento que aqui apresentou, saudar também o Bloco de Esquerda pelo trabalho que é conhecido nesta área, têm sido dois partidos bastante vocais nesta temática, e dizer que, apesar das grandes diferenças ideológicas e políticas que temos, nomeadamente na abordagem dos assuntos do ambiente e do clima, este é o tipo de trabalho que consideramos que é necessário fazer, reaproximar a política climática e ambiental do panorama local e, portanto, saudamos e parabenizamos a ação destes partidos neste sentido. Dizer que, de facto, também já foi aqui salientado pelas demais forças políticas, portanto, a importância e os benefícios desta região, das Alagoas Brancas no Concelho de Lagoa, quer pela regulação do ciclo hidrológico, para conter inundações, processos de infiltração, também foi enaltecido por todos a biodiversidade presente e, portanto, não me quero repetir demasiado, mas gostava de trazer que, de facto, diversas organizações não governamentais se têm pronunciado contra qualquer tipo de intervenção e obras nesta zona, desde a Almaragem, o Geota, FAPAS, Zero, SPECO, TAG e Esquercos, portanto, um inúmero conjunto de pareceres, mas também os próprios cidadãos da zona e deste Concelho se têm pronunciado, e é importante dizer que eles são os principais prejudicados com o não avanço desta questão, se olharmos apenas para o pendor económico. E, portanto, se até a população local se levanta numa região em que, no Algarve, como sabem, o setor terciário, o turismo e as superfícies comerciais são fundamentais para a empregabilidade da região, se os próprios se levantam é porque, de facto, reconhecem todo o património e todo o benefício histórico e de biodiversidade que esta zona traz para o Algarve. Além do mais, dizer também que é absolutamente em contraciclo contra as instituições europeias. Vemos a União Europeia a despender mais de 234 mil milhões de euros para preservar ecossistemas, nomeadamente áreas com as características das Alagoas Brancas, e Portugal a ir em contraciclo, tendo em conta que somos os primeiros a assinar os pactos globais, as agendas 2030, e a dizer que somos pioneiros nestas temáticas, mas depois na prática não vemos isto. Portanto, sabemos que foi iniciada a destruição do habitat de mais de 300 espécies de plantas e animais. Apesar de agora da suspensão, perguntamos o que é que está a acontecer no terreno a estas espécies, que esclarecimentos nos possam prestar. Depois, sabemos também que houve efeitos fruto das movimentações das terras pelas máquinas e, portanto, que tipo de efeitos é que a APA e o ICNF já registaram e podem partilhar aqui?
Por outro lado, se bem interpretei as declarações de ambas as entidades, a quem agradeço a presença e peço desculpa que não o fiz no início da minha intervenção, percebi que, pelas vossas respostas, não foram convidadas a dar pareceres ao longo deste processo, ao contrário daquilo que foi dito pela Câmara Municipal de Lagoa, que importa sublinhar que é um executivo socialista há vários anos. A indicação que nos dão é que em 2008, quando do plano de urbanização da cidade de Lagoa, teriam um parecer, nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente, da CCDR e do ICNF, e que esteve em discussão pública. No entanto, se entendi aqui, parece-me que não terá havido este parecer. Corrijam-me depois se de facto estiver errada. Por outro lado, o projeto de arquitetura foi aprovado em reunião de Câmara em julho de 2013. Dizem também que as entidades responsáveis, uma vez mais APA, CCDR e ICNF, emitiram pareceres positivos e desvalorizaram mais uma vez a biodiversidade existente no local, parafraseando aquilo que é escrito pelo Executivo Socialista. Não sei se revêem nestas palavras de que desvalorizam a biodiversidade existente no local e, se não se revêem, até que ponto é que se vão demarcar destas palavras socialistas. E depois, para concluir, dizer que finalmente o Executivo, no âmbito da revisão do Plano Diretório Municipal, inscreveu este terreno em causa como área rústica. E aquilo que concluímos é que, a partir de agora, já não se poderá vir a construir mais nada. Mas até aqui poderemos avançar com este estabelecimento. E então, em que ponto é que ficamos, de facto? Precisamos de salvaguardar este território ou não? E porquê é que só não poderão haver obras daqui para a frente? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Soares. Filipe Soares, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas as entidades convidadas para esta reunião. É pública a posição do Bloco de Esquerda, mas creio eu que convém relembrá-la aqui, porque temos demonstrado junto das populações, junto das forças vivas da área ambiental, que se tem manifestado contra mais construção numa zona sensível, que, para além de ter em si uma vertente histórica, de ter dado origem ao nome do Concelho, representa uma riqueza de biodiversidade muito grande e que, infelizmente, como outros espaços no país, está a ser ameaçado pela ação humana. E, desse ponto de vista, a nossa posição pública ela é conhecida e convém insistir nela. É que nós temos que salvaguardar, no momento em que as alterações climáticas já são incontornáveis, no momento em que a ação do homem sobre a natureza, da humanidade sobre a natureza, tem inegáveis consequências na biodiversidade e na sustentabilidade ambiental, convém ponderar qualquer decisão que possa reduzir ainda mais a sustentabilidade ambiental, que possa colocar ainda mais em causa a biodiversidade. E, desse ponto de vista, esta decisão em particular, ela é incompreensível em pleno século XXI, porque nós já não estamos a ter, ou não deveríamos estar a ter sempre uma corrida para o botão, já deveríamos valorizar muito mais a capacidade de manter a biodiversidade e até de a promover, e em vez de valorizarmos os espaços como as Lagoas Brancas, estamos a atacá-los. É incompreensível. As próximas gerações não nos perdoarão por estas escolhas, no momento em que ninguém pode dizer que já não sabia o que é que estava a ser discutido. E, desse ponto de vista, eu quis começar por esta posição pública e fazer o seu reforço aqui, porque não somos indiferentes ao que vai acontecer, às ações que têm vindo a ser tomadas. E eu não vou repetir várias das perguntas que já foram feitas, acompanho-las aí e espero a resposta a elas com pormenor, porque, de facto, a forma como muitas vezes decisões públicas são tomadas sem ouvir entidades específicas da matéria e sem valorizar o conhecimento técnico é em si questionável. É um problema que muitas das vezes acontece no país. Neste caso concreto, eu gostava de ouvir as respostas às perguntas que já foram feitas, porque nos parece que ajuda a consumar um ataque que é inaceitável. A última pergunta que foi feita na intervenção anterior sobre se temos que proteger, porque é que não protegemos desde já, eu creio que é a pergunta fundamental. Se temos de proteger, se reconhecemos o que é importante, porque é que não protegemos desde já e impedimos que este ataque seja perpetrado? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado e Vice-Presidente
desta comissão. Dou agora a palavra ao PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos que já foram prestados pelas duas entidades, pese embora ainda subsistam algumas questões. Desde logo, e até pegando numa que foi a questão colocada pelo PS, porque o PS começou por perguntar no início da sua intervenção quais são as medidas de compensação previstas. Ora, nós estamos aqui perante uma audição de duas entidades que têm ambas por objetivo também proteger e promover a conservação da natureza, não é promover a destruição da natureza. E, de facto, o nosso país tem estado aqui, de alguma forma, a saque naquilo que diz respeito às zonas naturais, em que temos visto um total desordenamento do território, muitas das vezes privilegiando o avanço do betão em detrimento da proteção destes espaços. Tem existido muito pouco investimento público naquilo que é a execução até de fundos comunitários para os projetos da conservação da natureza e, portanto, confesso que é com muita perplexidade que verificamos aqui mais uma vez, com tanta naturalidade, ser posto em cima da mesa a destruição deste espaço ao invés da sua classificação. E isso leva a uma nova questão, que é, tendo em conta a falência que algumas câmaras demonstram na conservação da natureza, se de facto, na vossa perspectiva, seria importante mudar a legislação e garantir que a classificação de áreas como a zona úmida das Alagoas passa a ser feito não apenas por força das câmaras municipais, mas também, seja pelo Poder Central, seja efetivamente existir aqui um outro mecanismo que possa classificar, do ponto de vista nacional, ainda que sendo áreas de interesse local, zonas como as Alagoas Brancas. Porque nós estamos aqui a falar de uma política claramente em contraciclo com aquilo que é o combate às alterações climáticas. O Algarve tem uma das maiores secas que todos nós sabemos que o país enfrenta e vai ser uma área afetada pelas alterações climáticas. E já vimos operações de drenagem, de retirada da água, que é um bem precioso e um bem escasso, das Alagoas Brancas, deixando os animais soterrados, deixando os animais, se for preciso, feridos e a morrer, e deixando não só um habitat, que é precioso do ponto de vista até do cumprimento da Diretiva Aves e Habitat, mas também um bem que nos é escasso a desaparecer. E, portanto, há de facto aqui uma política um pouco incompreensível e gostaria de perceber da vossa perspectiva que mudanças legislativas é que importa ser feito. Por outro lado, também, já foi aqui mencionado o parecer que foi dado pelo ICNF, em que dizia que não, de 2021, que é referido no despacho da CCDR, em que não foi considerada suficientemente relevante em termos de área para que se justificasse uma classificação como área do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. O que levou, então, a remeter para a Câmara. No entanto, quer os estudos, quer a nova intervenção do ICNF, concluiu que, efetivamente, existe a presença, pelo menos, do caga de cabeça estriada, que é uma espécie protegida em vias de extinção. Portanto, pergunto se, efetivamente, consideram que há uma mudança até dos valores naturais ali reconhecidos que permita, neste momento, passar o nível de proteção para uma outra esfera, ou se mantém a posição aqui assumida anteriormente. E se, do vosso entendimento, consideram que é sequer razoável estar a promover a deslocalização dos animais, que não resolve de todo o problema, muito pelo contrário, ou se, ao invés, deveríamos estar aqui a falar de uma relocalização do empreendimento, e, independentemente depois de se prever ou não medidas de compensação para o promotor, e que o fundo ambiental poderia ou não ser utilizado também para estas circunstâncias em que há uma clara colisão de interesses entre o particular e a preservação, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, e a preservação dos valores naturais, porque temos isto no Algarve, temos na Quinta dos Ingleses o mesmo problema e temos em tantos outros lugares deste país. No entanto, através do Fundo Ambiental, poderia-se prever, de facto, uma compensação e gostaria de perceber qual é que é a opinião da APA e do ICNF, desde já agradecendo mais uma vez a presença e os esclarecimentos prestados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao LIVRE, ao Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Também, como em muitas intervenções que já foram aqui feitas hoje, é-nos muito difícil entender porque é que estamos a ter esta discussão no ponto em que a estamos a ter. Porque é que ouvimos dizer que, após a realização da intervenção, vai-se avaliar se ela foi feita em condições, porque é que não há um acompanhamento da intervenção mais a par e passo que nos garanta que não se faz nada de irreversível ali, mas mais do que isso, porque é que se fala de uma compensação com um terreno que terá um espelho de água e que a Câmara Municipal deseja fazer, quando já existe ali um habitat, um ecossistema
que a natureza e a história nos legaram, ainda por cima numa zona perto do mar e numa região do país que sofreu uma pressão tão grande da construção nas zonas litorâneas e que, portanto, só, talvez por acaso, não tenha nunca sido, enfim, nunca tinha tido o estatuto de preservação que outras áreas de maior extensão têm, mas a verdade é que estas coisas vistas no seu contexto, tão perto do mar, no Algarve, não deve haver já muitas zonas como esta. E, portanto, o mais fácil a fazer aqui no caso é não fazer nada. É deixar as Alagoas Brancas como estão e fazer o empreendimento noutro lugar. Aliás, diga-se de passagem que se todos concordamos com isto, então, nesse caso, todos concordamos com aquilo que estamos a discutir na Comissão de Revisão Constitucional, que é que a propriedade não é um direito absoluto, não é o direito de usar e abusar de coisa sua, e, evidentemente, tem alguns limites, e um dos limites que tem é este. Queria perguntar à APA e ao ICNF duas coisas. Uma é se podemos ter, da parte da APA, a autorização que foi emitida em 2013, podem fazer chegar aos serviços da Comissão, para intervenções no domínio hídrico inerentes à construção do loteamento ali. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se acompanham a ideia de que este loteamento possa não estar sujeito à avaliação de impacto ambiental. E caso ele prossiga sem a referida avaliação, se não estará a haver um incumprimento do próprio regime jurídico das avaliações de impacto ambiental. Ao ICNF e também à APA, pelo conhecimento que tem do local, se é de facto um local que tem riscos de cheia ou não. Sabemos que a Câmara não o classificou enquanto tal. Se fosse considerado que ele tem riscos de cheia, não poderia ser lá feita esta construção. E, na verdade, sendo uma depressão que ciclicamente, quer dizer, vê o seu nível de água aumentar, é lógico, depreendo eu, supor que há riscos de cheia, além dos próprios riscos que são inerentes ao facto de ser o que aprendi eu lendo o relatório do GEOTA, uma depressão cárcica, ou seja, em que as rochas, pelo efeito da água, se esboroam e, portanto, há riscos de abatimentos ali naquele terreno. Isso não desaconselha só por si qualquer tipo de construção ali e, finalmente, também se o ICNF nos poderia enviar, através dos serviços da Comissão de Ambiente, o parecer no qual consta, tanto quanto sabemos, que a zona úmida das Alagoas Brancas não tem valores que justifiquem a sua classificação com um estatuto de importância nacional ou supranacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar agora na resposta dos requeridos e nessa base até 15 minutos cada e, sendo assim, passo a palavra ao Dr. Nuno Lacasta para dar as explicações que entender importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar ir então respondendo às diferentes questões. Permitam-me começar por fazer uma clarificação, uma precisão da minha parte no que diz respeito à questão colocada várias vezes sobre a matéria de avaliação de impacto ambiental. A primeira parte, dizer que, tal como há pouco referi, a competência para determinar se este projeto é ou não sujeito à avaliação de impacto ambiental, que, se fosse sim, a sua avaliação correria por conta da CCDR Algarve, porque é competente em razão da matéria, como são as CCDRs em matéria de urbanismo, mas a competência para a aferição dessa sujeição ou não, permito-me utilizar a expressão, até à recente publicação do diploma Simplex Ambiente, agora não tenho aqui presente o número do diploma, mas corri por conta dessa mesma entidade, da CCDR Algarve. Contudo, este diploma veio mudar as competências das diferentes entidades e passou a correr por conta do município competente em razão da geografia, e neste caso o município de Lagoa. E, portanto, eu defiro esta questão para o município. E não compreenderão isto, insisto neste ponto, não tendo sido solicitado formalmente à APA a opinião sobre esta matéria pelas entidades competentes em razão da matéria,
e não tendo aqui por isso elementos que me permitam sequer opinar sobre essa matéria, não o farei e defiro para as entidades competentes em relação à matéria. Ainda assim, insisto neste ponto, as preocupações de gestão de cheias e inundações estão presentes, em rigor até anteriormente à existência da APA, em rigor até durante a existência, à época da ARH Algarve, enquanto entidade independente, e iniciaram-se mesmo quando, da época em que esta área específica da água estava inserida nas CCDR, no caso Algarve. O tema, portanto, de gestão de cheias foi sempre central a esta matéria e continua até hoje. E, portanto, independentemente de haver ou não haver avaliação de impacto ambiental, no caso concreto, a aferição das matérias de recursos hídricos ocorreu sempre na linha daquilo que faríamos, em qualquer caso, se nos fosse no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental, eventualmente ter ocorrido, em matérias de recursos hídricos, isto é, proteção de aquíferos, linhas de água e gestão de cheias, foram sempre salvaguardadas, incluindo, como referi anteriormente, na licença emitida. Eu não irei comentar aquilo que foi dito e que foi sendo perguntado em matéria de conservação da natureza, defiro naturalmente para os meus colegas do ICNF, se, pelo que escuto, está a ser equacionado, está na calha, no fundo, uma componente de compensação física na qual estão envolvidas entidades que fazem sentido estar envolvidas, do ponto de vista de gestão ambiental, até diria mais, se calhar devíamos ter mais destas situações no nosso país e muitas vezes não as temos, mas enfim, defiro, como disse, para os meus colegas do ICNF. Sobre a questão de se o acompanhamento desta situação ocorre também durante a obra, eu, porventura não terei sido claro na minha intervenção inicial. O facto de referirmos que terá que ser submetido na sequência da obra um relatório não quer dizer que não acompanhemos antes, durante e obviamente depois. Asseguro neste momento, essa salvaguarda está perfeitamente clara. Isto é uma intervenção que os meus colegas da RH Algarve irão periodicamente acompanhando nos termos da licença que emitiram atempadamente para justamente salvaguardar as questões de gestão de recursos hídricos. E obviamente que está disponível, enviaremos de seguida o link, creio, ou pelo menos a referência, esta licença emitida, sem dúvida nenhuma que está disponível. Todas as licenças emitidas pela APA estão disponíveis ao público, e se alguma licença, como é o caso, tiver alguma matéria em termos de confidencialidade de informação comercial ou outro do género, ela será devidamente expurgada. Mas neste caso não se coloca sequer isso. Portanto, toda a total disponibilidade para disponibilizar este mesmo título de utilização de recursos hídricos. Uma nota que gostaria ainda também de referir e que foi perguntada a propósito da questão do importante tema sempre que também tivemos em conta, a questão da gestão do aquífero ali subjacente. E sobre essa matéria, referir que está identificado, evidentemente, está identificado no plano de gestão de região hidrográfica, uma massa de água subterrânea, Ferragudo Albufeira, como é conhecida. Está classificada em bom estado quantitativo e qualitativo, e assim continuará a estar. No entanto, essa massa de água é constituída por um conjunto de formações geológicas, tendo algumas delas reduzida permeabilidade. A uma escala maior, verifica-se mesmo que o loteamento previsto se situaria numa zona onde existem à superfície, em alguns locais, areias argilosas e argilas arenosas, com uma espessura de cerca de 2 metros, de permeabilidade relativamente baixa até, seguida de argilas impermeáveis. Isto está demonstrado em sondagens que foram sendo feitas ao longo dos tempos. Portanto, na formação mais superficial, existem poços que têm água, sendo que esta é proveniente essencialmente da descarga, não sei se tinham presente, senhores e senhores deputados,
da descarga da ETAR da Boa Vista, água tratada, a qual é efetuada para uma vala que atravessa toda a formação geológica, mas também com proveniência da água de rega agrícola, cuja origem é a Albufeira do Arado, uma vez que esta zona situa sobre um perímetro de rega de silos na Lagoa de Portimão, sendo inclusive cultivado arroz, também com a água da referida Albufeira. Poderá ainda haver uma alimentação neste aquífero de descarga de formações geológicas mais permeáveis com as quais contactas. E por isso, devido às características de baixa permeabilidade das formações geológicas existentes, não ocorre infiltração, permitindo, e é por isso que ocorre ali perto também o cultivo do arroz. Portanto, a formação geológica em questão, devido às suas características de fraca permeabilidade e reduzida espessura, constitui, por essa razão, um pequeno aquífero com reduzido interesse hidrogeológico, melhor dizendo, em termos de quantidade de água armazenada. E subjacente às formações geológicas referidas acima, também existirá um aquífero mais profundo, não tem ligação, contudo, hidráulica com a água existente no pequeno aquífero referido, porque existe uma camada argilosa impermeável entre os dois. Portanto, a construção a ocorrer não irá ter a nossa aferição técnica impacto significativo sobre o aquífero, uma vez que este tem um interesse reduzido devido à sua fraca capacidade de armazenamento de água e à reduzida área a ocupar pelas construções a realizar. E como referi no início, e reitero, ainda assim as questões associadas à própria linha de água que existe ali, à gestão do aquífero, foram tidas em conta do ponto de vista construtivo, e as questões associadas à gestão de cheias e inundações igualmente foram tidas em conta. Finalmente, justamente sobre a questão de gestão de cheias, gostaria de clarificar, não é de clarificar, de acrescentar o seguinte. É verdade que esta zona está identificada como uma zona de risco de cheia, mas é igualmente verdade que esta zona de risco de cheia não preenche os critérios de risco elevado que justificam, por exemplo, a elaboração de um plano de gestão de zonas inundáveis, como há um pouco por todo o país. E essa constatação científica e técnica levou, como disse então, à não elaboração deste plano. Sem embargo, desde o primeiro momento e transposto para a licença em matéria de recursos hídricos emitida, as questões de gestão de cheias, com medidas concretas, estão devidamente acalculadas, porque embora o risco seja baixo, ainda assim ocorre, como consequentemente teve que ser tida em conta, desde a primeira hora, a gestão de riscos de inundações nesta mesma localização. Creio que abordei as diferentes questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Engenheiro Banza, ao Sr. Presidente do ICNR, para poder dar as explicações que entender pertinentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu tentarei responder aqui a algumas das questões, eventualmente complementado aqui pelo meu colega Castelão Rodrigues. Primeiro, dar nota de que a pergunta que foi... Primeiro, respondendo concretamente à questão de sobre se o ICNF foi ou não foi solicitado a pronunciar-se. Não. O ICNF não foi solicitado não foi solicitada a sua pronúncia quando foi aprovado o instrumento. Mais tarde, em 2017, tal como foi referido, penso que pelo Sr. Deputado Rui Cristina, foi em 2017 solicitado a sua pronúncia sobre se de facto haveriam ou não valores que justificassem a classificação das Alagoas Brancas como área protegida de interesse nacional ou supranacional. E, de facto, em 2017, o Instituto pronunciou-se dizendo que não existia um valor, não ocorriam naquele local e nas condições em que se verificavam valores ou condições que justificassem a proposta daquela área como uma área a integrar na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Não foi dito, e é importante que fique claro, não foi dito que não existiam ou não ocorriam espécies ou habitats com interesse para a conservação
e que eles não deviam ser protegidos. O que foi dito foi que não haviam espécies ou habitats ou condições para que aquela área das Alagoas Brancas fosse, em concreto, proposta para ser classificada e integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas, uma área protegida de âmbito nacional ou supranacional. Devo a este propósito dar nota de que essa é a mesma conclusão a que a Almargem, a SPEA e as outras entidades que elaboraram aqueles estudos chegaram. E, portanto, a proposta que existe no estudo da Almargem, que tem a concordância do ICNF, é que, de facto, ocorre naquele local um conjunto de espécies e de habitats que, pelas condições que o local apresenta, porque, tirando em circunstâncias muito concretas, e se me permitem, eu gasto aqui 1 minuto ou 2 só para dar esta nota, porque me parece que é útil ficar claro. Tirando no caso em que estejamos na presença de ocorrência de espécies ou de habitats prioritários para a conservação, que na prática o que estamos a dizer é que no caso em que estamos, quando estamos na presença de espécies ou de habitats que estão criticamente em perigo ou que estão classificados numa circunstância, seja pela classificação do IUCN ou outra, em que pela sua raridade, pela sua exclusividade ou pelas suas condições de conservação, eles estão em especiais condições de dificuldade de conservação, nesse caso não são atendidas ou são derrogadas as condições em questão, porque naturalmente compreenderão que se eu tenho uma espécie que ela existe apenas num determinado local, independentemente das condições do local, aquilo que é a recomendação internacional é que ele seja alvo de conservação e que seja possível melhorar o estado de conservação dessa espécie ou desse habitat, ainda que ele, no momento em que seja detectado, não esteja nas melhores condições de conservação ou tenha dificuldades de conservação, por estarmos a falar de espécies ou de habitats que estejam em condições tais ou num nível tal de ocorrência ou de conservação que seja necessário preservá-lo a todo custo. Nas espécies onde isto não ocorre, é necessário orientar os esforços de conservação, considerando não apenas as espécies ou os habitats que ocorrem, mas também as suas condições de conservação, devendo todos os esforços ser dirigidos para a promoção da conservação dessas espécies ou dos habitats nos locais onde eles reúnem ou melhores condições de conservação atuais ou que tenham um potencial para melhorar o seu estado de conservação. E, portanto, quando se faz a avaliação para as medidas de conservação, na generalidade dos casos, e neste caso isso é verdade, tem-se em atenção não só as espécies ou os habitats que ocorrem, mas também as condições, as reais, efetivas ou potenciais, que têm e que permitam favorecer a conservação dessas espécies ou habitats. Essa é a razão pela qual o estudo da Almargem, que nós corroboramos, não propõe a classificação das Alagoas Brancas como uma área protegida de importância nacional ou supranacional, mas propõe a classificação das Alagoas Brancas como uma área protegida de interesse local ou regional. E da mesma forma, por oposição, é essa a razão pela qual, nesse estudo que nós corroboramos, no caso da Lagoa dos Salgados, é proposta a classificação como uma área protegida de importância nacional ou supranacional. Porque há, de facto, uma diferença significativa. É que no caso das Alagoas Brancas estamos a falar de uma área que, não obstante ocorrerem espécies ou habitats com interesse para a conservação, as condições concretas que se verificam naquele local, elas terão interesse do ponto de vista local ou regional, mas não terão interesse, não têm condições para vir a assumir uma área com importância, área de conservação com importância nacional ou supranacional. Essa é a razão pela qual essa circunstância está colocada, quer pelo estudo que a Almargem e que as outras entidades desenvolveram, quer, naturalmente, o parecer que o ICNF elaborou sobre essa matéria. Portanto, não há nenhuma, e eu gostava de deixar isto muito claro, não há nenhuma inflexão na posição do Instituto
Aquilo que foi dito em 2017 foi que, de facto, não existiam valores para justificar a conservação do ponto de vista nacional ou supranacional e que, com o estudo da Almargem, que foi acompanhado pelo ICNF, desde logo, o ICNF corroborou que, de facto, ocorrem espécies e habitats com interesse para a conservação e que poderão ser enquadrados numa figura de conservação local ou regional. Sobre a questão da classificação. Quer dizer, o regime jurídico da conservação do interesse da biodiversidade, como sabem, tem diferentes estatutos de proteção e diferentes escalas de classificação e compete às autarquias a proposta, ou às autarquias ou a outras entidades regionais, a proposta de classificação das áreas com interesse para a conservação do ponto de vista local ou regional, e aquilo que nós podemos dizer é que o Instituto tem apoiado a classificação de várias áreas protegidas de importância local ou regional e que tem inclusivamente integrado algumas dessas áreas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, naturalmente enquadradas do ponto de vista local ou regional. E, portanto, houve um senhor deputado que nos perguntou porque é que não se está a acompanhar mais perto. Nós estamos, de facto, a acompanhar de perto. Estamos, inclusivamente, no caso do caga de carapaça estriada, que foi uma das questões que foi colocada, ele ocorre, seguramente que terão consciência que o caga de carapaça estriada é uma espécie de ocorrência que tem uma grande área de distribuição. Ocorre desde o norte da África ao centro e sul da Europa, à região ocidental da Ásia, e, portanto, não estamos objetivamente a falar de nenhuma espécie criticamente em perigo de extinção, estamos a falar de uma espécie que ocorre no território nacional, sobretudo nos sistemas úmidos, e, portanto, aquilo que foi preconizado foi, tendo em atenção as características das alagoas brancas, a possibilidade de haver, e foi isso que foi solicitada, essa avaliação que estamos a ponderar, foi solicitada ao promotor, a possibilidade da sua deslocalização, dos espécimes dessa espécie que vierem a ser encontrados na área concreta da intervenção, que seja feita a deslocalização para uma área onde ele hoje também já ocorre, que é muito próxima, que é, curiosamente, no caso da Lagoa dos Salgados. E, portanto, mas essa circunstância não está ainda devidamente considerada, tendo presente que foi solicitada a realização de um estudo sobre a ocorrência dessa espécie e esse estudo está, neste momento, em avaliação. Gostava também de responder em relação à ponderação dos diferentes interesses, dizendo que o ICNF foi desde a primeira hora muito claro, dizendo que existem no local valores com interesse para a conservação. Colocando esses valores na ponderação, quer do ponto de vista do território concreto do Algarve, quer do ponto de vista nacional e internacional, eles têm interesse para a conservação do ponto de vista local ou regional. Nunca foi dito que os valores em concreto não tinham valor para a conservação. Depois, uma última nota, eu não sei se sem prejuízo depois aqui do meu colega Joaquim Castelo Rodrigues poder complementar, o ICNF não se pronunciou sobre o projeto de arquitetura. Não se pronunciou sobre o projeto de arquitetura. Provavelmente, tendo presente o facto de aquela área não integrar uma área sob jurisdição do ICNF, entenda-se, não havendo, melhor dizendo, o ICNF tem jurisdição sobre todo o território nacional, em particular sobre a ocorrência de espécies ou habitats com interesse para a conservação. Tem especial responsabilidade nas áreas que estão previamente identificadas como áreas com interesse para a conservação, designadamente as áreas que integram
a Rede Nacional de Áreas Classificadas, que tem as áreas protegidas e a Rede Natura 2000. Não estando aquela área integrada nem na Rede Natura 2000, nem na Rede Nacional de Áreas Protegidas, compreende-se que, não havendo nenhum outro estímulo, não tivesse sido o ICNF consultado para se pronunciar sobre o projeto em concreto. Não sei se queres dizer mais alguma coisa? Não sei se o Presidente... Sim. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Castelão Rodrigues. Sim, tem 3 minutos, sim. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que aqui o Presidente Nuno Banza já esclareceu que, efetivamente, o ICNF sempre disse que a proteção a nível nacional, aquilo não tinha enquadramento. Possivelmente, há quem tenha feito a leitura de que, não havendo interesse a nível nacional, não há interesse absolutamente nenhum. Não é verdade. Há um interesse local e, portanto, agora depende, naturalmente, daquilo que a autarquia entender por aí. Por outro lado, dizer que também, ouvi falar aqui em espelho d'água. Nós também não defendemos nenhum espelho d'água. Como eu disse, a área é muito grande, efetivamente é muito grande, e poderão ser criadas ali ecossistemas similares ao que existe neste lote que está aqui em causa, ou neste plano pormenor que está aqui em causa. Isto porquê? Porque nessa área houve aqui uns anos atrás uma intervenção nas linhas de água e que permitiu que ali tivessem água em maior quantidade e mais perdurável. E, portanto, as aves, naturalmente, refugiavam-se ali e os valores naturais refugiavam-se aí. Mas, evidentemente, que pode ser criado também um ecossistema similar ao que ali está, contíguo ali a essa área, que, portanto, é uma questão que está em estudo e, evidentemente, iremos ver e, acima de tudo, o que é que a Câmara entenderá disto. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada, qual é que tem-nos dado a palavra? Sr. Presidente, peço para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de solicitar a distribuição do parecer da Câmara Municipal de Lagoa, de 11 de novembro de 2022, onde é expresso nos vários pontos as respostas às intervenções da APA, CCDR e CNF, especialmente do ponto 5, onde fala do projeto de arquitetura e menciona que o ICNF se pronunciou com parecer positivo, sendo que acabámos de ouvir que este parecer não existiu, e eu pedia que a distribuição acontecesse aos grupos parlamentares, mas também, se possível, às entidades que nos ouvem aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Será assim feito. E, assim sendo, terminamos esta audição, agradecendo desde já ao Dr. Nuno Lacasta e também ao Engenheiro Nuno Banza e ao Engenheiro Castelão Rodrigues. Terminamos. Pedia só aos Srs. Deputados que ficassem, vamos dar início depois à segunda audição. Muito obrigado.